o que tivemos no terceiro episódio do Circo Digital. Eu vou logo falando pra vocês que o King é o melhor personagem dessa série, pois desde quando essa série lançou, o King sempre foi meu favorito, eu sempre gostava desse personagem. Então eu falo logo, antes de virar moda, eu já sou fã. Mas vamos pro episódio, é isso que importa. O episódio começa com a Pomni prendendo a respiração. E no começo ela não consegue muito, falando que ela pensa que vai morrer. Mas Jax fala pra ela que aquilo é impossível, porque eles estão no mundo digital, então eles não morrem. Mas a Pomni fala que ainda tem a sensação, então eles dão uma dica a ela, para ela não pensar em conseguir ficar mais tempo sem respirar. Aí o que acontece? A Pomni começa a mudar de cor, várias cores diferentes. Então ela fala, por que ela está fazendo aquilo? Aí o Jax responde que todo mundo acontece uma coisa diferente. Como por exemplo, o King começa a brilhar. O King começa a brilhar. Guardam isso. A Ragda, ela fica com o seu cabelo espetado para cima. A Kangol começa a girar a sua máscara. E o Jax, não sabemos o que acontece, porque ele se recusa a prender a respiração e deixa pra gente, telespectador, decidir o que vai acontecer com ele se ele prender a respiração. Mas a Zubul fala que ele não faz isso por causa que é um covarde. E quando a Zubul, ela prende a respiração, todas suas partes remontáveis ficam duras e ela não consegue se mexer. Mas aí chega o Caim, o mandante daquilo tudo, falando da nova missão, a nova aventura que eles vão ter. Que vai ser uma aventura numa mansão mal assombrada, que vai ser da mansão Mildenhall, onde eles vão ter que resolver os mistérios e capturar os fantasmas nessa mansão. Eu vou logo falando pra vocês que tem uma criatura nessa mansão, que a criadora de Digital Circle, ela cumpriu sua palavra de deixar esse episódio bem assustador. Não foi tão assustador como eu esperava, por causa que eu já estou acostumado com coisas bem pesadas, mas ele me surpreendeu. Mas continuando, o Caim fica explicando isso tudo, aí ele percebe que a Zubul não está nessa aventura, como sempre. Aí ele fica chateado por causa que ele fez essa aventura para a Zubul, e mostrando que a Zubul realmente é crescida, pois ela gosta de temas mais assustadores e mais sérios. Não é à toa que esse tema de aventura é numa mansão mal assombrada e é de terror. Ele fez essa aventura para ver se a Zubul dessa vez participa, mas ela não acaba participando e os outros vão para a mansão mal assombrada. E quando o Caim vai atrás da Zubul fazer uma terapia para descobrir por que ela não gosta das aventuras do Caim, e tem muitos pontos interessantes que nós vamos tirar desse exame do Caim e também da Zubul. Já na mansão mal assombrada, quando eles chegam, a Pomni fica um pouco nervosa, por causa que ela tá com medo de ser traumatizada de novo, assim como aconteceu com o Gamigu lá no episódio 2. E o Jax, como sempre, sendo um bastante arrombado e assustando a Pomni. Mas aí que chega um fantasminha, o Fantasminha Camarada, que é o NPC desse mundo, onde ele explica as portas onde eles devem escolher para começar a aventura. Uma rota genocida ou uma rota pacifista, eles vão ter que escolher para qual caminho trilhar. Mas o Jax já suga o Fantasminha e capturando, irritando a Acta. Mas ele fala que não é essa a missão, capturar o máximo de fantasmas possíveis, mas eles têm que escolher a porta. Aí o Jax, como sempre, pega a máscara de comédia da Kangol e joga, e descobre que aquela porta que devia ser uma porta mais alegre, uma rota pacifista, na verdade é a porta assustadora. E o King, vendo aquilo, ele pula na porta querendo resgatar a máscara da Kangol. Mas aí é o que acontece, antes disso tudo, a Pomni, ela solta seus olhos para fora por causa de um susto que ela levou do fantasma. Ela não consegue botar os olhos dela para dentro, e o King fica se perguntando por que ela não consegue novamente. Mas aí o King estava segurando um dos olhos da Pomni e acaba puxando ela quando ele cai naquela boca lá monstruosa, e acabam ficando presos junto, o King e também a Pomni. Aí o Jax, a Ragda e a Kangol ficam lá em cima. E nós vemos que os dois são teletransportados para uma área diferente daquela mansão. E descobrem uma área bastante assustadora, com a cabeça de cada personagem de forma assustadora e macabra pendurada na parede. Eles ficam assustados no começo, mas a cabeça mesmo que dá medo é a cabeça de uma criatura totalmente horrenda. Nós vemos aqui que nesse episódio eles capricharam no design da criatura para ela dar susto, para ser assustadora e macabra. Mas aqui que começa o tal jogo de terror, pois como um jogo de terror que nós conhecemos, o King aperta uma fita e começa alguém a falar nessas fitas o que está acontecendo naquilo tudo, assim igual o Pop Playtime com as fitas. Aí ele começa a explicar que aquela cabeça foi ele que arrancou de uma criatura, não é um homem e nem um animal, é uma coisa profana. Aí eles começam a procurar se tem alguma saída daquilo. Aí eles chegam na outra área que
que também tem outra daquelas fitas, onde o barão dessa mansão explica novamente. Aí nessa explicação nós percebemos que não pode tirar a vista daquela cabeça, e estava numa outra área e não estava mais vendo a cabeça daquela criatura. Quando o King estava ouvindo a fita, a Pomni estava procurando uma chave para usar um elevador que eles acharam, e quando a Pomni acha a chave, as luzes apagam por completo. Vemos só os olhos da Pomni e também do King. E o King novamente começa a endoidar, falar as coisas sem sentido. Eles começam a andar até voltar para a sala. Mas aí que chega a parte mais memorável e assustadora para mim nesse episódio. Nós vemos dois grandes olhos se aproximando da Pomni e também do King. Aí ela começa a gritar a tal criatura, e ela brilha, ela é extremamente macabra. Enquanto isso tudo, a Pomni usa a chave para abrir o elevador, mas o King fica de olho na criatura, por causa que ela abriu a boca. Nós vemos um bocado de olhos dentro da boca dela, e o King fala: "Como você está linda, meu amor", dando indícios da esposa do King. Mas a Pomni consegue abrir o elevador e salvar os dois daquela situação, mas o elevador vai para baixo e não para cima. Aí eles caem em outro lugar daquela mansão e encontram o corpo do barão já sem vida, e tem outra fita lá tocando. E o King, nós vemos que ele tá prestando muito atenção nessas fitas, e quanto mais o episódio começa a escurecer, quando eles vão descendo naquela mansão e ficando mais escuro, o King fica mais inteligente e também lúcido, e não fica como aquele personagem doido que nós conhecemos, e isso é muito importante. Mas enquanto a fita toca e termina, eles decidem pegar a arma daquele barão, e que tem só duas balas muito úteis que eles vão usar, porque quando eles estão aí, chega o corpo da criatura. Sim, o corpo da criatura também tem vida. O corpo em si é bastante horrendo e grotesco. E também chega a cabeça da criatura brilhando e gritando. Aí o King se demonstrou um grande personagem. Isso porque ele tá com a espingarda, consegue matar o corpo e também consegue matar a cabeça da criatura. Eles pensam que estão salvos e conseguiram completar a missão. Mas aí a fita toca de novo, e o barão fala que aquilo tudo era uma armadilha, porque a alma dele está no corredor do inferno. Aí ele precisava de dois corpos, dois hospedeiros para sair do inferno. É por isso ele usou a Pomni e também o King, pois ele fala que a criatura é um anjo de Deus. Provavelmente está se referindo ao Caim, que é o criador daquilo tudo. A criatura começa a abrir uns olhos, aí começa a surgir mãos e pegando o King e também a Pomni para levar os dois para o inferno. Aí o barão daquela mansão fala que o último suspiro deles será o último. Enquanto isso, a Agatha, o Jax e a Kengon estão lá se divertindo com a esposa do barão, falando, bebendo chá com aquela fantasma dessa mansão, que ela foi morta também pelo marido, por causa que o marido estava muito assustado pela criatura. Ela começa lá a explicar tudo mais, é rápida a explicação, e nós vemos que o Jax está amarrado e preso, pois provavelmente elas não suportaram mais o Jax e decidiram prender o Jax naquele carrinho. Então eles começam a andar e escolhem uma porta da rota pacifista. Sim, eles escolheram a rota pacifista, onde eles não mataram ninguém, referenciando assim Undertale. Mas tinha que esperar a Pomni e o King completarem a rota genocida. Mas aí nós vemos que o King e a Pomni estão no inferno. E o design do inferno nesse mundo é bastante simples. O inferno desse mundo parece mais um porão daquela mansão toda. Aí o King até fala: a aparência é bem diferente do que o pessoal imagina do inferno. Aí a Pomni começa a chorar, falando que aquilo tudo faz sentido, que ela sempre estava no inferno e ele quer que ela sofra. Mas aí que chega a melhor parte desse episódio, pois é nessa situação onde o King demonstra porque ele não se corrompeu, porque ele ainda tem alguns momentos de lucidez quando ele lembra da sua esposa. Pois quando eles acharam a suposta saída daquilo todo, nesse corredor tinha várias almas. E quando a Pomni começa a correr rápido nesse corredor, as almas começam a entrar dentro dela. E ela começa a possuir a Pomni. E o King consegue salvar a Pomni, batendo na Pomni e assim tirando as almas. Mas durante isso, as almas dentro da Pomni falam: como está a sua esposa? É confirmado que o King teve sim uma esposa. Depois de vários acontecimentos, vários diálogos, nós descobrimos a maior força do King, pois a esposa dele foi abstraída. Quando os dois estavam dentro do forte de travesseiros, na escuridão, ela enlouqueceu, se tornando uma abstração. Mas aí,
ela ficou calma ao redor do King. Deixou até o King fazer carinho nela quando ela estava abstraída. E demonstrou ter ainda consciência, mesmo sendo corrompida e antes de ser levada pro porão. E é essa memória forte que o King tem quando ele está na escuridão e volta ao seu estado normal, digamos assim, para ele não enlouquecer e se tornar abstrato. Então por isso o King não se tornou uma abstração até hoje, já que ele é o mais antigo daquela turma toda. Uma memória boa, mesmo não sendo uma das melhores, uma memória que ajuda ele a se fortalecer. Ele dá um conselho para Pomni, falando que ela tem que se apegar às memórias boas e valorizar as pessoas que se importam com ela. E a Pomni se toca que o King ele se torna bastante filosófico quando ele está na escuridão, por causa dessa memória do passado dele, quando eles estavam nas trevas. E essa memória sempre surge na cabeça do King, tornando ele bastante normal de dar um conselho. Mas a Pomni fica meio ansiosa nisso tudo, por causa que quando ela voltar, o King vai voltar a ser doido, porque ele vai sair da escuridão e vai esquecer daquilo tudo que eles passaram. Mas o King fala que o importante mesmo é a Pomni não esquecer. Aí que vocês lembram que no começo desse episódio eles estavam prendendo a respiração. Aí qual era a ideia? Eles vão prender a respiração para que nenhuma alma entre dentro deles, porque as almas entram pela respiração. Aí eles andam de mão dada durante aquele túnel, sem respirar, prendendo a respiração, passar tranquilamente. A Pomni começa a mudar de cor. Aí que chega uma das cenas mais memoráveis desse episódio, já que o King, quando prende a respiração, ele começa a brilhar. Realmente o King parecia um anjo, porque eles estavam no inferno e o King era o responsável de salvar a Pomni do inferno, o anjo salvador. Eles conseguem passar daquilo tudo e encontrar o resto do grupo, e assim conseguem sair, assim completando uma das aventuras mais macabras do Caim. E também nesse episódio nós tivemos a suposta ponto fraco do Caim, pois durante a terapia do Caim com a Zubul começa a falar que ela não gosta do corpo dela, por isso ela tem aquela caixa onde ela troca cada membro para ver se ela fica confortável e gosta do seu corpo. Então por isso ela não vai nas aventuras. Realmente é uma personagem bastante complicada, uma daquelas pessoas que não estão satisfeitas com seu próprio corpo, e isso é muito triste. Mas durante essa terapia a Zubul tem coragem de falar que ninguém gosta das aventuras do Caim. Aí o Caim começa a ter um colapso, falando que o único propósito dele, a única coisa que ele é bom, ninguém gosta. Assim tendo um colapso e colapsando todo o circo digital. Começa a tiltar, começa a dar bugs daquilo tudo. Mas a Acta fala uma coisa, quem é o paciente daquela terapia? Aí tudo volta ao normal. E essa cena é muito importante, mostrando um suposto ponto fraco do Caim para se libertar daquele circo digital, fazendo ele questionar a única coisa que ele é bom, e assim bugando tudo aquilo e tendo uma suposta saída daquilo tudo. Essa é a minha teoria em suposto ponto fraco do Caim, fazer ele questionar a única coisa que ele achava que era bom. E foi tudo de importante que eu tirei desse episódio. Claro, tem muito mais se aprofundar mais ainda. E no final acaba com o Jax falando para Pomni: e aí, como foi ficar ao lado daquele biruta? E a Pomni responde que não foi tão ruim assim, porque ela viu o verdadeiro lado do King. Ele volta pro forte dele na escuridão, ficando lúcido e assim não tendo risco de se corromper e ficar maluco e fazer visita à sua esposa lá no porão. E isso foi muito incrível, realmente o melhor episódio até agora, melhor que o primeiro, melhor que o segundo, porque foi focado num dos melhores personagens, que foi o King. E também tem pequenos detalhes, como por exemplo o King falando que ele teve 4 anos de desenvolvimento de computação para aquilo tudo, reforçando ainda mais aquela teoria onde o King é um dos responsáveis pela criação do circo digital. O gosto dele por insetos é por causa da esposa dele, que gostava muito de insetos. Ele também começou a gostar de insetos. E esse foi o episódio de Circo Digital, um episódio muito bom que vale muito a pena ser assistido. Mas aí, qual é a sua teoria, sua análise, o que você achou desse episódio sensacional? Se eu esqueci alguma coisa, comente aí. Tua teoria, sua opinião é muito importante.